Eu queria falar um pouco mais de Amazônia. Os dados que o senhor apresenta, e eu acompanho muito o que o senhor tem feito dessas viagens todas ao norte do país, ao centro-oeste, são todos muito claros e evidentes. O senhor citou aí que o presidente Lula hoje é favorável à exploração do petróleo na margem equatorial, em alto mar, em que os vizinhos estão explorando normalmente, não está acontecendo nada, mas a gente não quer fazer porque vem uma decisão do IBAMA e a ministra do Meio Ambiente, que parece ser uma coqueluche do presidente da República, para ficar de bem com as ONGs, que de alguma forma dão suporte na imagem dele no mundo lá fora. É um presidente que se perdeu dentro do desejo de ter popularidade a qualquer custo. Embora ele diga isso, mas também não toma nenhuma medida. O presidente Fernando Henrique tentou fazer uma hidrelétrica, o senhor já mencionou. Eu tenho uma série de coisas. O presidente Bolsonaro tentou dar andamento nesta linha de trem na Ferrogrão, que está parado na mão do ministro Alexandre de Moraes. O atual governador de São Paulo era ministro de infraestrutura nessa época. Está faltando o quê, então, ministro? Porque as evidências que o senhor nos dá são, e imagino que o público em casa está percebendo isso de forma muito clara, se não conhecia, passou a conhecer. As evidências são claras, ou seja, as soluções estão todas dentro do Brasil e, de novo, eu vou insistir, isso é um privilégio. Ao nosso alcance. Isso é um privilégio, você ter problemas que todo mundo tem, mas ter soluções dentro do seu próprio país. Mas essas coisas não avançam. O senhor falou das ONGs, houve uma CPI das ONGs, ela foi até um certo limite e não conseguiu ir além. Até porque não houve apoio do próprio governo. O senhor sabe, não tem base, a base parlamentar não vai... O Supremo proibiu de investigar o sigilo bancário das ONGs hoje no Brasil. Que é um parceiro do governo Lula. Qualquer um pode ser investigado ou foi pelo Supremo. As ONGs não. O Supremo disse que não podia investigar uma ONG. E, além do mais, o seguinte, por que é que a ONG recorreu ao Supremo? Para esconder o que exatamente? Eu sei, eu desconfio que eles queriam esconder. Porque é o seguinte, eu voltei do Acre, antes de ontem, essa semana. Chega no Acre, o Acre é um estado integrador, é o mais próximo que nós temos do Pacífico e do mercado asiático. Em 1907, há mais de quase 120 anos, o Euclides da Cunha foi demarcar as fronteiras do Brasil com o Peru e lá no Acre, ele passou pelo Acre e propôs uma ferrovia ligando o Acre ao Peru. Sabe quantos quilômetros de ferrovia tem o Acre, Piotr? 0, não tem. Não tem estrada duplicada, é um estado bloqueado. Aí, há 20 anos, o presidente da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que era o Haroldo Lima, meu amigo, disse: Rebelo, tem petróleo no Acre, na fronteira com o Peru. Do lado peruano, já estão explorando. Do lado do Acre, nós somos bloqueados pelo IBAMA. Então, o que é que precisa fazer? Não, tudo bem, mas o senhor quer fazer o quê? Eu digo, primeiro você faz uma grande emenda à Constituição. Eu não tenho um nome mais bonito, botei o nome de emendão. Nesse emendão você revoga ou modifica todos os artigos da Constituição que bloqueiam o desenvolvimento do país. Repõe o Supremo como um tribunal constitucional. O Supremo não vai poder mais tratar de habeas corpus de crime comum. Para não poder mais correr o risco de dar um habeas corpus para o André do Rep. Tá certo? Que foi uma coisa que causou constrangimento. Mas porque quer tratar de tudo, quer tratar de habeas corpus de crime comum, não tem condições. Aí você tem que refazer o encontro entre os poderes. Segundo, você tem que dizer o seguinte, olha, demarcação de terra indígena não pode ser mais da FUNAI. A FUNAI vai fazer o parecer, quem vai demarcar é o Congresso. Licença para obra de infraestrutura de interesse nacional não vai ser mais do IBAMA, vai ser do Congresso. O IBAMA faz um parecer e o Congresso decide, tá certo? Você precisa definir, faz uma revogação de tudo que bloqueia, porque senão não sai do lugar. Os chineses vão continuar construindo 38 mil quilômetros de ferrovias a cada 4 anos, vão fazer em 10 anos, como fizeram na África, 6 mil quilômetros de ferrovias, 10 mil quilômetros de rodovias, 20 novos portos na África, 30 novos aeroportos e 82 centrais elétricas. E nós não conseguimos fazer 930 quilômetros para ligar Sinop, lá no Mato Grosso, até Miritituba, no Rio Tapajós. Não, isso não tem condições. Você tem que enfrentar isso e tem que fazer a revogação, porque não adianta você ficar brigando com o promotor. Se você não tirar o poder dele propor termo de ajustamento de conduta, não adianta, você vai brigar com um, vai aparecer o outro. Não adianta você ficar brigando com o fiscal do IBAMA, porque o fiscal do IBAMA já é fiscalizado pelo Ministério Público, que diz, olha, se você licenciar, vai se haver comigo. Você tem que
me permitam o neologismo, desempoderar, tá certo, essas corporações. Você tem que desempoderar. Você tem que liberar o país para o investimento, principalmente o privado, porque o investimento público só vai acontecer quando o investimento privado mobilizar a economia e pagar impostos. Sim, claro. Que hoje não tem. Não, o país volta a crescer com investimento público? Hoje não, porque não existe. Esse dinheiro não existe. O governo não consegue nem pagar suas contas. As Forças Armadas não têm mais dinheiro para botar os seus aviões para voar. Você não tem dinheiro nem para funcionar as universidades. O país precisa de um choque de investimento privado para a economia em movimento gerar os tributos que façam o país respirar novamente, porque o país está de joelhos. Se não for esse setor agrícola e esse setor mineral, Piotr, no ano passado, quem liderou as exportações do Brasil foi a soja. Sim. Aí você vai ver a carne, petróleo e minério de ferro. Justamente o setor que é demonizado pelo Ministério do Meio Ambiente, pelas ONGs, pela FUNAI e, lamentavelmente, por uma parte da academia e por uma parte da mídia. É esse o setor que tem mantido o país de pé. É esse setor que tem garantido algum nível de consumo. Porque você vai lá em Cerejeiras, lá no interior de Rondônia, eu fui. Chega lá, tem uma destilaria de álcool de milho. Aí eu pergunto lá para o pessoal, o milho vem de onde? O milho vem de Rondônia, ali da Redondeza. Diga a estrutura metálica da destilaria, que é uma usina, é uma planta industrial, de São Paulo. E as caldeiras, de São Paulo, de Sertãozinho. Agora, o que surpreende é a indiferença com que São Paulo, quando eu digo é a elite, os capitães de indústria de São Paulo, o que resta de capitães de indústria, porque São Paulo virou uma grande praça financeira, só os bancos, a sensibilidade para esse Brasil rural, para esse Brasil que está ajudando a sustentar a indústria metalúrgica, a indústria química, a indústria farmacêutica, com essa agricultura, essa pecuária e essa agroindústria que está se desenvolvendo. Você passa lá no município de Sinop, há 2 anos eu passei, alguém diz, aquela destilaria de milho está moendo 105 mil sacos de milho por ano. Eu voltei agora, disse, sabe aquela destilaria que moía 105 mil sacos? Está moendo 210, tá certo. Uma coisa assim quase perfeita, porque produz o etanol de milho e o subproduto é uma ração com 5 vezes mais proteína do que o próprio milho. E quase que se paga o milho com a ração, com o subproduto. Isso é uma coisa perfeita, Piotr. Sim. É essa agroindústria. E no Made in Brasil. Isso, demonizada, subestimada, perseguida por ONG, por não sei o quê, gente que não entende o que é isso, que diz, não, esse pessoal aí... Não, isso significa que o Brasil vai ser um país agrário exportador? Não, isso significa que esse pessoal é quem vai produzir o excedente para o Brasil, no futuro, poder entrar na indústria de alta tecnologia. Produzir chips, produzir não sei o quê. Isso aqui nós não produzimos. O chip daqui nós não produzimos. Mas o estanho que faz a liga disso aqui é da cassiterita, que nós temos lá na Amazônia. Aqui e acolá nós podemos pegar, o resto está lá bloqueado também. Então, a indústria de alta tecnologia no Brasil só vai ser possível se o excedente da agroindústria e da mineração e da energia nos permitir chegar aí, como o café permitiu ou financiou a industrialização de São Paulo.